Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto, nós vamos conversar sobre um tema que parece simples. Realmente é simples, né? Mas que tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida, nas ações, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre hábitos. Você já parou, já tentou implementar um novo hábito e sentiu dificuldade? Algo parece difícil de você implementar? Pois é por isso que nós vamos falar sobre isso. Que eu não vou falar hoje sobre aqueles hábitos que são praticamente impossíveis de você manter e você aplicar, que é o que a gente vê no dia a dia. É o que nos colocam para serem praticados no dia a dia. E nós temos dificuldade de fazer ou aplicar um novo hábito. E hoje eu quero compartilhar com você, e é por isso que estou falando sobre isso, né? Compartilhar com você o que realmente funcionou na minha vida. O que eu realmente fiz e que pode, com isso, funcionar na sua vida também. Às vezes você tem um problema de dificuldade de fazer atividade física, de cuidar da alimentação, de uma leitura, né? Um hábito novo que você quer implementar, de beber água, sei lá, qualquer hábito. Você está com dificuldade de fazer isso e você quer, você gostaria de estar fazendo isso. É sobre isso que nós vamos falar. É fazer algo de forma leve, que não seja pesado. E veja comigo aqui, ó. Quantas vezes você já acordou pela manhã, né? Se sentindo cansado ou cansada, né? Mesmo depois de você ter dormido uma noite de sono. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você já teve a sensação de estar vivendo meio que no automático, as coisas vão acontecendo, né? Como que a gente estivesse aqui para cumprir tabela, somente isso. E você não está aqui para cumprir tabela, não é isso. Né? Quantas vezes você já sentiu que o tempo está passando rápido demais e você vai ficando para trás e as coisas vão acontecendo e você vai ficando para trás? Pois é, eu já vivi esse tempo. Eu passei por isso. Quem me acompanha aqui no canal sabe o processo de transformação que a gente tem passado nesses últimos 4 anos. Né? E por muito tempo eu também tentava mudar, criar metas, implementar um novo hábito. A gente empolgava por 2, 3 dias e logo tudo voltava ao velho padrão. Porque eu sempre aprendi que a gente tinha que seguir alguns métodos, algumas formas que se colocavam aí, e aí não dava certo, eu acabava me frustrando e ia desistir. Mesmo academia, eu nunca tinha feito, faz 1 ano e meio que voltei a fazer. Então tudo isso era doloroso, porque você via que você começava algo, não dava certo, né? E aí tudo começou a mudar isso quando eu parei de buscar esse tipo de mudanças, né? Essas mudanças grandes, essas mudanças drásticas, né? E comecei a focar em pequenas mudanças, em pequenos hábitos, mas consistentes, em pequenos detalhes. Nada pesado, nada que seja um fardo para você fazer, que tem que fazer naquele horário, que tem que fazer naquele dia. E aí foi que nasceu o que eu hoje chamo de um método 7 em 60. O que é esse método 7 em 60, Jair? Então esse método ele foi baseado, né, nos hábitos que eu fui implementando, né, hábitos simples, hábitos acessíveis a qualquer um e práticos que você pode desenvolver, praticar no seu dia a dia, no local onde você estiver, inclusive. Só que, um detalhe, quando aplicados todos os dias, mesmo por poucos minutos, eles geram grande transformação na sua vida. E transformações reais. A transformação, é claro, quando a gente faz mudança de hábito, ele é um processo que demora 20, 60, 120, dependendo do tipo de atividade, 1 ano para você perceber um resultado. Né? Mas esses hábitos, eles são hábitos que envolvem o quê? A sua fé, né? O fortalecimento da sua fé, desenvolvem a questão mental, emocional, ajuda nesse cuidado, né? Fortalece na tua rotina diária, né? E de você estar com mais disposição, mais vontade de fazer, de estar, de querer algo novo, né?
fortalece o que ainda? A tua identidade, você se torna uma pessoa mais, com a autoestima mais elevada. E o que eu estou falando? O que é isso, Jaime? O que são esses hábitos, Jaime? Isso são hábitos como, por exemplo, eu vou citar aqui alguns que depois a gente vai ver com você. Por exemplo, um tempo de oração, um tempo de meditação, sei lá quanto que é isso, nós vamos ver. Um tempo de leitura bíblica. Tu tem conseguido fazer isso? Não tem por quê. Como ensinaram, a gente não vai conseguir. Você te ensinaram a ler um capítulo. Não é por aí o caminho. De você ter momentos de afirmações positivas, de você pensar, visualizar algo para frente. A atividade física, te falaram que você tem que ir 1 hora de academia, que você tem que correr 20 minutos, que você tem que correr 1 hora. E você não vai conseguir fazer isso, porque você não está treinado, o teu cérebro não está treinado para isso. A leitura, como que você vai ler algo? Um hábito simples é a questão do beber água, ou cuidado com a alimentação. Então são hábitos simples que eu tenho implementado e que fui desenvolvendo. E o melhor de tudo isso é que nenhum deles exige academia, nem fórmula mágica, nem dinheiro. O que exige de você? Só comprometimento real com você mesmo e com Deus. É um compromisso que a gente coloca, eu e Deus. E aí a gente vai aplicando aos pouquinhos, né? E com isso, depois de alguns dias você praticando assim, como eu comecei também, e eu comecei a perceber algo de mudança em mim. Essas mudanças começaram a acontecer e trouxeram junto a implementação de novos hábitos. Eu comecei a perceber que estava mais leve, comecei a perceber que as coisas estavam mais claras para mim, a questão de ansiedades, medos, né, as preocupações, elas não que não tenham, mas você começa a aprender a lidar com isso com maior tranquilidade. O sono acabou voltando, né? A predisposição a fazer as coisas acabaram voltando, né? Aquela frase que eu sempre disse assim, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para nada. Eu comecei a perceber assim, que não faria mais sentido isso, porque eu comecei a criar tempo para as coisas. Tempo para cuidar de mim, que é esses pequenos hábitos, né? Então, cuidando de mim, eu estou cuidando da minha saúde física, mental, saúde espiritual, que são 3 pontos essenciais e eles são impactados diretamente por esses hábitos, né? Isso me fez me reconectar mais com Deus, me reconectar mais com pessoas, ter mais sabedoria nas decisões, ter uma melhor qualidade no trato com as pessoas, nas relações com as emoções, ter uma relação melhor com o trabalho, ter uma relação melhor com a família, com as atividades do dia a dia, né? Se sentir mais inteiro, de não reclamar de dor, não reclamar de cansaço, não reclamar de dor de cabeça. Então isso tudo fez com que eu tivesse esse processo de transformação. E você, de repente, não gostaria de estar passando por um processo desse? Com certeza. Isso não tem preço, né? Quando a gente começa a ter essas transformações e o melhor, sem um custo efetivo, sem necessidade de envolver um grande recurso, sem necessidade de envolver um grande tempo. Mas então, e aí você fica pensando, mas e se eu não conseguir manter essa rotina? Ou por onde eu vou começar? Essa era uma pergunta que eu também fazia. E por isso que eu não conseguia implementar meus hábitos. Tudo era difícil, tudo que a gente tinha por aí era difícil. Para que eu pudesse repassar isso para outras pessoas, foi o que eu decidi, então, organizar isso. Né? Tudo isso em um material simples, prático, direto ao ponto, onde eu explico, ao longo desse material, os detalhes de como fazer, de como implementar, os cuidados, como eu mesmo fiz, passo a passo de como eu mesmo fiz, né? E que deu resultado em mim. E que eu gostaria, lá atrás, quando eu comecei a implementar, de ter tido esse material, mas infelizmente eu não tinha, porque a gente começou a perceber, é claro que tem outras pessoas que desenvolvem, que praticam isso. E o que acontece? Isso se transformou num livro.
E esse livro, eu também transformei ele em um e-book, né? Com o título aqui, 7 hábitos simples que vão mudar a sua vida. Como eu comentei, nele eu mostro tudinho aqui, como aplicar cada hábito, dia após dia, ao longo de 60 dias, né? Porque você vai começar, ao longo de 60 dias, a ter a percepção de começar a gostar, de começar a aplicar mais, o organismo vai sentindo a necessidade de fazer. E com isso, você vai entendendo o porquê de cada um deles, você começa já a ter resultados, né, aplicando. E nesse material aqui, você vai ter exemplos práticos de como fazer isso. E aí você vai percebendo, a partir do momento que você começa a fazer, né, a mudança na sua vida, você vai percebendo, e melhor de tudo isso, você vai percebendo que não é nada doloroso, né? Essa impressão é leve, né? É aplicando um pouquinho por dia. Só é necessário que você aplique. Ele é um método que é sustentável e verdadeiro, porque eu mesmo venho praticando, né? E que vai funcionar. E aí, se você entendeu que isso faz sentido para você, e você quer recomeçar e tentar novamente implementar novos hábitos para que você possa ter mais clareza no seu dia a dia, para que você possa ter mais energia, para que você possa ter mais fé, para que você possa ter mais saúde física, mental e espiritual, né? Eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar o e-book desse livro, tá? Você pode acessar o e-book desse livro e lá vai ter mais detalhes. Então, você pode estar baixando esse e-book e aí você pode estar acessando ele sem pressa, sem pressão, né? Mas talvez esse seja o primeiro passo de uma transformação que está esperando para você dizer um sim na tua vida, para você ter uma mudança real e transformadora de hábitos no seu dia a dia. E pode ter certeza que a mudança de hábito ela é primordial para a nossa mudança de foco, de direção, de caminho, para que ele seja mais promissor, para que ele seja mais correto, para que os resultados voltem a acontecer na tua vida. Sejam eles resultados de todos os tipos. Eu já tenho falado aqui no canal algumas vezes sobre questões de hábitos, mas hoje estou repetindo e vou deixar na descrição um link para você poder baixar esse e-book, tá? Pode acessar lá e aí você vai entender como baixar esse e-book. Tem o passo a passo, clicando no link lá e ele vai ajudar a transformar a sua vida. E se você não é inscrito no canal, se você está gostando dos assuntos, do material que a gente vem trazendo aqui semanalmente, se inscreva no canal, dá o joinha, compartilhe, comente. Isso é importante para que as nossas instruções elas cheguem até mais pessoas que precisam de informação, que precisam de algum alerta, algum conhecimento. Isso é importante. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.